Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma série de relatos de pessoas que passaram pela experiência em uma cerimônia de ayahuasca e querem compartilhar aqui conosco. Os relatos são anônimos e se você deseja participar, enviar sua história nessa jornada, escreva para o e-mail que se encontra na caixa de informações. E vamos ao relato! Esse ano inicio com novas perspectivas. Aliás, com o renascimento das perspectivas antigas que eu tinha, mas agora com uma certeza que está dentro de mim e que me fala a toda hora e me deixa com vontade de estar cada vez mais em contato com o mundo espiritual, porque definitivamente ele é real. Nos consola e há muito mais coisas entre o céu e a terra além de nossas vãs filosofias, como dizia William Shakespeare. Fui a um ritual que consagra a ayahuasca, após ter pesquisado muito a respeito. Assisti documentários científicos, vídeos de pessoas contando sua experiência e pesquisei no Google a respeito dela. Esse interesse adveio após uma visita que fiz em uma aldeia localizada em São Paulo, Brasil, onde um pajé falou sobre a ayahuasca. Desde então fui pesquisando e me interessando. Um dia estava assistindo o vídeo de receita em um canal vegetariano e novamente ouvi a palavra ayahuasca. Então, busquei freneticamente sobre ela e descobri um canal e, consequentemente, um canal da dirigente de um espaço localizado em São Paulo, Brasil. Também vi que a ayahuasca se faz presente na religião do Santo Daime e União do Vegetal. Mas eu não queria ir a uma religião, que iria ir a um lugar que houvesse sim um lado espiritual, mas que não fosse religião. Foi então que escolhi um instituto xamânico. Cheguei no local do ritual e fui amorosamente recepcionada. A energia do local parecia tão boa. Enfatizo que o ritual é realizado em uma chácara. No dia escolhido, meu companheiro foi me levar apenas, pois ele não ia participar. Quando chegamos, fomos amorosamente recepcionados e a energia era muito boa do local. Preenchi uma ficha com meus dados pessoais e questões sobre saúde para ver se não tinha nenhum problema psiquiátrico, se eu não fazia uso de medicação, se eu tinha feito recentemente alguma cirurgia e contribuí com um valor de troca. Mais alguns insumos como papel higiênico, incenso, velas, entre outras coisas. Levei também meus pertences pessoais, repelente, cobertor, colchonete, travesseiro. Reforço que tem que levar tudo o que foi mencionado na ficha de inscrição, no convite, para que o participante se sinta mais confortável. O portão fechou às 18 horas. Havia mais ou menos umas 80 pessoas. Fui até o gramado e arrumei minha cama. Mulheres ficam de um lado e homens do outro e há uma fogueira no meio. Os iniciantes tiveram uma breve explicação sobre o ritual com a dirigente do local. Assim que acabou essa breve explicação, deitei-me. Lá na fogueira, a dirigente falou sobre o tema do ritual que foi identificado como camelo, cujo qual remete a um animal que anda por muito tempo no deserto, com aquele acúmulo de água em cima de suas costas, que eu esqueci o nome, me desculpa, e isso simboliza a vida do ser humano com um caminhar difícil e de aprendizado. Em seguida, fizemos uma fila e consagramos, no caso, a ayahuasca. Eu senti um pouco amarga, mas deu para beber tranquilamente. Ajoelhamos, agradecemos a espiritualidade. Fui deitar. E aqui começa a real história desse post, no caso desse relato. Tudo o que eu vou dizer aqui serve para pessoas que estão buscando por essa experiência. Se você não acredita ou mesmo caiu de paraquedas aqui, sugiro que pare nesse momento, esse vídeo, ou que coloque um óculos com uma lente como se fossem os meus olhos, para poder ao menos entender, porque compreender às vezes pode ser um pouco difícil. Somente quem passa pela experiência que sabe. Reforço que não estou fazendo apologia ao uso da ayahuasca e nem dizendo que ela te salva, entre aspas. É uma combinação com os nossos esforços. Ela é só um caminho para o autoconhecimento e o despertar da consciência.
Eu a considero como uma terapia alternativa, assim como a hipnose, a meditação, o jejum ou mesmo uma consulta a um psicólogo, psiquiatra, psicanálise, etc. Acredito que qualquer segmento espiritual que você se sinta bem são caminhos para tal evolução. Reforço que, pelas pesquisas que fiz, a ayahuasca é considerada como um enteógeno e não um alucinógeno, e é liberada pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. Enfim, não quero entrar em detalhes técnicos aprofundados, mas isso fica para sua curiosidade em buscar mais sobre o assunto. Então, estava deitada no meu colchão, sobre o meu lado esquerdo, fechei os olhos. A dirigente nos orienta a fechar os olhos para não perdermos o foco e nos concentrarmos nas músicas que são entoadas. Lembro que estava um pouco ansiosa para que eu pudesse experimentar esse momento, pois havia ouvido que algumas pessoas não tiveram nada, somente vômitos, diarreia. Eu queria que acontecesse algo. Podia ser tanto positivo ou negativo. Lembro que estava super consciente e comecei a sentir meu pé esquerdo vibrando, conforme uma música que estava tocando, e também um frio nos pés que foram se estendendo até os joelhos. Até então, normal, entre aspas, porque eu estava, digamos assim, super consciente e tudo aquilo ali ainda estava relacionado ao momento. Mas começaram a vir pensamentos abstratos e eu achei estranho porque esses pensamentos só vêm quando estou naquela fase em que estou entrando no sono. As músicas que estavam tocando me remetiam ao Egito. Lembro que eu vislumbrava muitas coisas do Egito, mas ao mesmo tempo pensava comigo mesma para confirmar se eu não estava dormindo. Então eu comecei a ter algumas visões relacionadas à localização egípcia. Teve uma hora que senti uma dor aguda no ouvido direito e cocei até ele parar. Lembro que estava me sentindo extremamente bem, com o coração leve, com o corpo leve. Vi-me confortavelmente no útero da minha mãe junto à minha irmã, porque eu sou gêmea. Pude compreender que aquela sensação que eu estava sentindo era igual quando ainda estamos na barriga da mãe. Que sensação deliciosa! Teve uma hora que decidi abrir os olhos, porque eu achava que estava ainda dormindo, e disse a mim mesma que eu queria ver aquilo com os olhos abertos para ter certeza. Ao abrir os olhos, vi as estrelas tão perto, pude ver constelações, cometas ou OVNIs, não sei ao certo, passando pelo céu. Percebi que as árvores e folhas eram todas integradas a um movimento do céu. Aquilo foi lindo sentir. Eu comecei a chorar porque não queria nunca mais ir embora. Pensava que não queria voltar à vida real, de tão bom que era aquele sentimento. Não tinha nenhum espaço para sentimento negativo, mesmo que eu quisesse. Então, começou a tocar uma música que falava: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Que depois eu fiquei sabendo que era a oração de São Francisco. Lembrando que eu não tenho nenhuma religião e eu também não estava no momento lembrada que essa música remetia mesmo à oração de São Francisco. Foi nesse momento que uma voz começou a me ensinar. Como vou explicar essa voz? É meio complicado. E eu ria porque eu lembrava daquele filme Procurando Nemo. É um filme infantil em que tem uma peixinho azul chamada Dory. Teve uma cena em que a Dory desceu para o fundo do oceano e o Nemo foi atrás dela e estava chamando ela para voltar. E a Dory dizia: "Você é minha consciência?" Ou seja, achando que a voz do Nemo era a consciência dela. Então eu lembrava dessa cena, eu pensava e ria comigo mesma. Essa consciência, essa voz dentro de mim, ria de mim também, mas com muito amor. Não tinha julgamentos, nem se cansava de mim. Toda vez que eu me referi a ela, essa voz, essa consciência, só para otimizar o tempo, eu vou chamá-la de Conce.
com a música da oração de São Francisco, a Conce me fez compreender que nessa música que eu tinha um potencial de levar coisas boas, bastava eu querer e não deixar o lado negativo me dominar. Fez-me compreender que eu amava muito meu companheiro e que ele precisava muito da minha atenção e do meu carinho. Chorei muito e até assentia que sim com a cabeça. Só que eu falava para Conce que em alguns momentos ele havia me magoado e tentei pensar no cenário de alguns problemas. Mas foi incrível o modo como a Conce me disse que tudo aquilo era, digamos, entre aspas, uma besteira, bobagem. Eu conversava telepaticamente, digamos assim, no pensamento com a minha própria consciência, só para reforçar. E nesse momento eu estava dizendo para ela que eu não queria mesmo pensar naquelas bobagens. E aí a Conce me mostrava um saco, literalmente, com essas cenas problemáticas sendo jogadas dentro desse saco, fora. Eu ainda tentei continuar nesses assuntos, mas a Conce disse novamente que era bobagem. Ela dizia de uma forma doce, não somente racional, e não precisava ficar explicando ou me mostrando a verdade, mas apenas me fazia sentir o quão realmente aquilo tudo era bobagem. Ela não subestimava meus sentimentos, mas me fazia verdadeiramente sentir que aquilo era perder tempo e energia. Eu chorava porque eu estava feliz por não sentir mais o peso relacionados a essas mágoas, mas perguntava a Conce se eu lembraria de tudo aquilo que estava ocorrendo naquele momento, e ela me dizia que sim. Porém, vira e mexe, eu apertava na mesma tecla sobre o medo de eu esquecer aquela sensação boa, os ensinamentos e não conseguir, de fato, esquecer alguns problemas, mágoas. Mas a Conce sempre me dizia, você não vai esquecer disso tudo. E eu ainda falava, vou pagar para ver. Teve uma hora que achei que aquilo não era real e pensei em me beliscar. E belisquei-me. Belisquei meu braço esquerdo e não senti dor. Porém, eu percebi, de fato, minhas mãos, meus braços, então eu estava vendo tudo aquilo, eu estava ciente que eu estava no ambiente da chácara. Eu estava consciente do que eu estava fazendo. Teve um momento que eu abri os olhos novamente e prestei atenção em uma árvore. Ela tinha um tronco e 2 galhos, fazendo tipo uma bifurcação. A Conce queria me mostrar algo. É tão interessante que ela era como se fosse uma professora. Ela me mostrava e eu ia perguntando, ela ia me explicando e eu dizia, entendi, por isso tal e tal. Era muito estranho, mas ao mesmo tempo fascinante. Pois bem, nessa árvore prestei atenção nos galhos, como falei. Parecia uma bifurcação, mas entendi que era a representação de uma mulher com as pernas abertas e ela recebia algo do universo entre o meio dos galhos, refletindo como se fosse uma criança. Mas eu perguntei a Conce como poderia ser uma criança se o tronco não crescia igual a barriga de uma mulher grávida. Então foi me mostrado que esse fluido entrava, entre aspas, no meio das pernas das árvores, ia até a terra, até as raízes e voltava em forma de frutos. Então, esses são os filhos da árvore. Em seguida, após essa cena, me veio a imagem do meu pai no útero da minha avó paterna, no caso a mãe dele. E algo me dizia que ele sofria desde quando estava na barriga dela. Mas a Conce me disse que mesmo com todos os sofrimentos que ele havia passado, ele era muito forte. Entrei em outra cena. Foi então que eu prestei atenção nas minhas mãos e elas pareciam maiores. Sentia como se elas estivessem envolvidas por uma luva de energia. A Conce me dizia que eu tinha poder nas mãos. Também lembrei e disse a Conce que havia entendido o motivo de eu ter escolhido a minha profissão, que está voltada para a área da saúde.
E parecia que eu sentia que ela dizia, a Conce respondia que sim com a cabeça, lembrando que eu não a via, apenas sentia e ouvia sua voz internamente dentro de mim. A Conce me dizia também que eu gostava daquela sensação que eu estava sentindo de paz e silêncio, que eu não gosto do barulho, porque eu fico agitada quando estou com muitas pessoas. Às vezes até um pouco irritada por conta disso, mas ela dizia que era normal. Dentre várias outras cenas que aconteceram, eu acreditava que tinha passado mais ou menos umas 3 horas de todo esse ensinamento e aprendizado. Porém, hoje eu fiquei sabendo, após o ritual, fiquei sabendo que foram mais ou menos 1h30, 2 horas. Mas foram, digamos, 2 horas de momento mágico. E era isso que eu pensava no momento. Isso é mágico. Então, em seguida, fomos chamados para consagrar ou beber, a segunda dose. Eu levantei e fui consagrar. A dose era um pouco menor, em menor quantidade, mas parecia ser mais concentrada e mais amarga. Tanto que eu estava buscando com avidez um pedaço de maçã para tirar um pouco o gosto dela na boca. E aí, continua a segunda fase, digamos assim. Deitei novamente na cama e aí eu senti um pouco de enjoo. Aliás, o enjoo já estava presente há algum tempo, mas eu não conseguia vomitar. Continuei sentindo aquele sentimento inigualável de paz. Sentimento esse que só vemos em filmes, só que lá ele existia de verdade. Pude olhar para as árvores, para as estrelas e tudo se convergia ao universo. Pude contemplar e compreender isso. Depois de um tempo, as músicas já estavam mais agitadas nessa segunda fase, nessa segunda dose. E havia mais pessoas andando, pessoas ao redor da fogueira bailando. E então eu comecei a ficar um pouco desconfortável e não gostar mais daquilo. Queria que tudo acabasse, queria ir embora, queria voltar ao meu estado, entre aspas, normal. Senti até saudades da minha vida, entre aspas, fora daquilo. Bateu certo desespero e certa aflição. Lembrei que havia assistido alguns vídeos anteriormente ao ritual dos quais falavam sobre a bad trip, ou viagem ruim. Eu sabia que estava naquele momento eu estava entrando nessa viagem ruim. Então eu disse a Conce que queria que tudo parasse e queria ir embora. Ela me disse que era para eu lembrar que eu era sim da paz, mas haveria momentos como aqueles em que eu não ia gostar, mas que deveria passar por aquilo. Então eu insistia a Conce, eu queria ir embora, e ela ria, somente ria com amorosidade. Teve uma hora que eu falei, então vou dormir. Pensei em dormir. Fechei os olhos na tentativa de dormir, mas tudo parecia estar aumentado com o som da música. Todos os meus sentidos, então os meus pensamentos estavam fervilhando, digamos assim. E aquilo já estava começando a me incomodar. A Conce me dizia que eu não tinha naquele momento saída. No momento até pensei que se tivesse algum medicamento forte para dormir, eu tomaria, só para poder me apagar. Eu estava nesse momento muito apertada para ir ao banheiro para fazer xixi, mas não via nenhuma das fiscais. As fiscais são chamadas dessa forma, que são as meninas, as mulheres que cuidam das participantes mulheres, e elas auxiliam no cuidado relacionado ao corpo físico, ajudam no caso de querer ir ao banheiro, se a pessoa precisa de água, enfim, estão lá dando o apoio. E eu estava com medo de ir ao banheiro sozinha, porque eu estava sem força, eu me sentia sem força física. Então eu falei a Conce sobre isso e ela me disse para eu fazer xixi lá mesmo, no colchão. Mas eu disse que o colchão não era meu e não estava certo aquilo. Porém, a Conce batia na tecla, dizendo para eu fazer lá. Aí eu disse, mas eu vou ter que comprar outro colchão. A Conce respondeu, então compra. Aí eu fiz. Lembro que após isso fiz umas 4 vezes xixi naquele colchão. Morri de vergonha, lembrando que eu estava deitada e eu estava toda coberta.
Então, teoricamente, ninguém ia ver aquilo, ninguém estava vendo aquilo. Engraçado que até nesse momento, eu tinha passado a mão na minha saia, um pouco no colchão, para sentir mesmo se eu tinha feito xixi. E, de fato, naquele momento, eu achava que tinha urinado. E aí eu vou acrescentar um dado importante. Após o ritual, eu estava completamente, digamos, entre aspas, sã, já estava fora da força, da ayahuasca, e eu olhei para o colchão e para minha saia e não tinha nenhum vestígio de urina. Confirmado por mim, pelas pessoas que estavam comigo também. Voltando ao ritual aqui, nesse momento que eu senti a minha saia molhada, que eu fiz, digamos, 4 vezes, que eu tinha urinado 4 vezes, nesse momento passou uma fiscal que eu lembro que estava na recepção quando eu cheguei. Então eu perguntei para ela, você é real? E ela disse, sim. Perguntei quando ia acabar e ela me dizia, daqui a pouco. Eu disse, eu fiz xixi na cama, que vergonha. Ela disse, fique tranquila, você precisa de água? Eu disse que não e ela foi embora. A bad trip continuava. Então eu estava ainda um pouco irritada, mas sabia que aquilo uma hora ia acabar. Mas o sentimento é tão intenso que é um pouco desesperador. Uma hora sentei no colchão e vi um indígena caminhando até a fogueira. Lembrando que eu não estava tão perto da fogueira, ela estava um pouco acima de mim. Eu estava, ele usava uma capa e penas na cabeça, vermelhas e brancas. Eu olhava aquilo e falava comigo mesmo, não é possível que esteja vendo isso. E fazia não com a cabeça, balançava a cabeça, não é possível, pois achava que era um ser espiritual. Até queria tocar nele para saber se era real ou alguém fantasiado, mas não tinha força alguma para chegar até a fogueira. Lembro que ele tinha cara mesmo de indígena, cabelo de curumim. Era um indígena homem. Todos ao redor da fogueira olhavam para ele estaticamente. O indígena se ajoelhou. Essa foi a cena que eu percebi. Em frente à fogueira e a reverenciou e sentia gratidão por aquele momento. Quero pôr um outro adendo aqui que após o ritual eu entrei em contato com a dirigente para saber se realmente era uma pessoa verdade, né, em carne e osso, digamos assim, ou se era um ser espiritual, seria na minha visão. Mas ela falou que de fato tinha sim alguém que parece que tinha colocado um cocar, algo relacionado às penas. Mas eu lembro literalmente que mesmo sendo talvez uma pessoa, eu não a conhecia, eu não lembrava dela, eu via lá estampado um cabelo de curumim, um indígena mesmo, pele vermelha, né? E todas as ritualísticas que ele fez em frente à fogueira foi uma forma de reverenciar. Essa foi a minha percepção. Então eu vejo que, mesmo sendo uma pessoa, de repente aquilo foi um aprendizado para me remeter aos povos originários e agradecê-los e compreender a simplicidade deles. Voltando ao ritual, naquele momento do indígena, eu falei para Conce, ai Conce, eu queria tanto estar na vibe deles, porque eu ainda estava um pouco angustiada, um pouco irritada. Mas ela me mostrava que aquele não era meu momento. Fiquei com raiva, deitei e exigi que o céu se abrisse e eu visse Deus. A Conce riu e me disse que eu não estava preparada ainda. Continuei zangada com ela, mas ela continuava amorosamente paciente comigo. Em seguida, vi um holofote e não sabia se era real ou da minha cabeça, da força, sei lá, mas acreditava que estava terminando o ritual e de fato estava. Só que quando terminou, as músicas cessaram e os dirigentes nos chamaram para a fogueira. Eu estava detonada, não tinha força nenhuma. Vi a dirigente e ela me ajudou a levantar e me levou até a fogueira. Eu estava muito mal ainda. Ela me deu uma cadeira, sentei e na hora comecei a vomitar em um saquinho que eu tinha levado. Fiquei com vergonha, porque o dirigente estava falando sobre os informes e eles não usam microfones.
e eu vomitando que nem uma doida lá. Enchi o saquinho e outra fiscal pediu para eu vomitar no chão. Fizeram um soro caseiro para eu beber e me deram biscoitos para comer. Fui melhorando. Vi meu companheiro e sentamos juntos. Após isso, levantei, peguei a minha sujeira, os saquinhos, o papel que havia limpado a boca, etc. E fui até o banheiro porque eu ainda estava com vontade de urinar, mas acreditando que eu havia feito no colchão. Mas lembrando que não tinha nenhum sinal e vestígio de urina na minha saia e no colchão. Quando saí de lá, meu companheiro começou a passar mal e a querer vomitar também. Voltei para o colchão para arrumar minhas coisas para ir embora, mas eu ainda estava muito na força, que é um termo usado só para reforçar, para dizer que a ayahuasca está fazendo efeito. Porém, aos poucos, fui, entre aspas, melhorando e saí de lá para dormir em um hotel no local mesmo. Após 4 dias desse primeiro ritual, sentei para escrever esse relato e lembrei cada detalhe. Sinto-me e senti-me bem melhor. Senti a necessidade de buscar alguma religião ou algum segmento para eu poder desenvolver e continuar no enfoque espiritualista. Até os sentimentos ruins estão muito amenizados, porém sei que preciso trabalhar muito com eles, pois a evolução depende de nós mesmos. Chegamos ao final do relato, espero que tenham gostado e até a próxima!